Como automatizar processos de vendas, RH, marketing, financeiro ou qualquer outra área de back-office com inteligência artificial e fazer com que o seu time se torne muito mais produtivo e gaste menos tempo com tarefas totalmente operacionais. Gente, muitas pessoas pensam que automatizar um processo de back-office é algo super complexo, que você tem que ter uma grande curva de aprendizado para fazer, e você realmente vai precisar se você utilizar plataformas fragmentadas, como o N8N, Make, que tem uma curva de aprendizagem grande. Então não é qualquer pessoa que realmente vai conseguir aprender e gastar um tempo para fazer aquilo da melhor forma possível. Agora, a gente tem outras plataformas, e hoje eu vou falar de uma que ela é muito interessante para isso, que nós, meros mortais, né, a gente que trabalha aqui, ali com marketing, com comercial, com RH, a gente consegue fazer automações sem necessariamente precisar de desenvolvedor ou alguém que saiba mais sobre áreas técnicas, né? Totalmente no code, ou seja, sem desenvolver, sem código. E, gente, tudo vai começar por a gente ter uma visibilidade maior do nosso processo. Então, o que a gente quer automatizar, né? Como é que ele funciona hoje? Para conseguir ensinar melhor, eu vou partir do pressuposto que a gente tem uma empresa fictícia, ela vende software, né, para outras empresas, e a gente tem um processo de vendas bem simplificado aqui, que é o lead chega a partir de um formulário, ele entra em qualificação, tem que qualificar, né, se é bom ou não, depois manda para o diagnóstico, faz uma proposta, entra em negociação e faz o fechamento, certo? Antes de mais nada, gente, uma coisa que o pessoal esquece é que você precisa ter dados do teu processo e da tua empresa. Então, a gente tem esse processo de vendas aqui num lugar onde eu consigo visualizar como é que ele funciona. E eu também fiz aqui 2 documentos internos. Um que fala sobre o meu processo de vendas e um documento interno que fala sobre a minha política de qualificação de leads. Isso daqui é um negócio que você pode fazer com inteligência artificial também, e que uma vez que você fez, você vai resolver o trabalho do resto das pessoas. Então aqui, vamos supor que, né, eu tenho esse processo de vendas que eu já esmiucei, etc, etc. A gente vai pegar essa empresa fictícia, que é a Nexora Sistemas. Aqui está explicando o que a gente vende e tudo mais, as etapas do processo. E aqui o que é importante para o perfil do cliente ideal. Então, ó, tem que ser entre 20 e 300 colaboradores, o faturamento estimado tem que ser de 5 milhões por ano, etc. Quando a gente tem isso aqui muito claro, a gente vai poder utilizar as plataformas a nosso favor e ganhar muito tempo com isso. Então, eu vou mostrar para vocês, gente, a Pipefy, tá? Que é uma empresa que está integrando inteligência artificial nos vários processos aqui. Ela é uma plataforma é um estúdio, na verdade, né? Você consegue fazer várias coisas, mas basicamente é uma empresa de CRM. E agora você tem várias funcionalidades de IA já integradas nisso. Então, tenho lá o meu processo de vendas e eu quero criar, né? Começar a criar aqui dentro do CRM. Como é que eu faço isso? Eu poderia vir aqui e só explicar, olha, eu tenho um processo assim, assim, assado, e eu quero um formulário com tais etapas, né? Foi isso que eu fiz nesse prompt aqui do lado, foi o que eu escrevi. Criei um processo de vendas B2B para uma empresa de software, expliquei que eu precisava de um formulário com nome da empresa, faixa de faturamento, dor, etc. E na etapa da qualificação eu preciso ter um espaço para colocar se aquele lead é qualificado ou não. Uma vez que eu tenho esse prompt, gente, eu posso só enviar que a partir dessa funcionalidade do AI Builder deles, eles já conseguem criar para mim, sem que eu tenha que criar card por card, processo por processo. Então, ele fez a estrutura, colocou as coisas que teria que ter dentro de cada parte da estrutura e confirmou aqui comigo. Olha, posso prosseguir com a criação? Eu falei que pode. Eu dei um enviar aqui, né, só para vocês verem, mas para não gastar esse tempo. Ele já criou para mim e eu posso clicar aqui para a gente ver como é que ficou. Aqui, gente, eu tenho uma visualização muito clara de como é que ficou o pipe, ó. Ele vai começar por um formulário inicial, depois vai entrar os leads, vai passar para qualificação, diagnóstico, proposta, negociação e fechamento. Legal. Então, eu tenho essa visualização e também essa de Kanban, que é a mais comum. Então,
Toda vez, por exemplo, que eu colocar esse formulário, né, integrado no meu site e alguém responder, vai cair um card aqui nesse meu Kanban com os dados dessa pessoa, né? E aí, por isso que, quando eu falei lá dos campos, a IA já conseguiu me ajudar, ela já criou isso aqui sem que eu precisasse mover e criar esse formulário do zero. Ela criou aqui um rascunho para mim, que seria só eu editar e confirmar. Mas aqui a gente só vai passar mais por cima, né? Então, legal. Esse processo, esse formulário aqui eu poderia colocar embedado, ou seja, dentro lá do meu site, ou num link, né, para a pessoa acessar. Beleza. Uma vez que então que a pessoa respondeu isso daqui, ela vai cair aqui dentro do pipe na entrada de leads. Só que agora eu quero que tenha uma IA que ela qualifique esse lead para mim. Sem que eu tenha que ir lá e ler, eu quero que uma IA entenda os dados daquele card e já passe para a etapa de diagnóstico apenas o que eu tinha comentado aqui no Miro, que foi, precisa ser entre 20 e 300 colaboradores, acima de 5 milhões por ano, né? Então, para isso, gente, é muito legal que a Pipefy também criou uma área de agentes de IA. Então, aqui dentro, a gente pode clicar ou por aqui, ou ir por esse espaço aqui, eu prefiro aqui, e a gente pode criar agentes do zero, né? Então, eles têm alguns templates, por exemplo, análise de documentos, validação de fatura, controle de qualidade, compras, seleção de fornecedores, mas a gente quer um qualificador de leads. Quando eu criei esse daqui, então a gente pode colocar o nome, né, qualificador, e eu vou botar o papel e o objetivo do agente. Da mesma maneira que a gente cria um GPT Custom, né, um assistente de ala no GPT, só que eu vou colocar aqui. E esse é um ponto muito importante, gente, porque quando a gente tem algo integrado numa plataforma como o Pipefy, eles são uma empresa robusta, eles têm muito mais segurança de dados. Se eu fico fazendo esses assistentes, colocando documentos da empresa fora, principalmente em plataformas gratuitas, eu posso ter muitos problemas com relação aos dados. E a Pipefy não, ela é muito séria em relação à segurança desses dados, à governança, né? Então aqui eu posso ter certeza que nenhum dado meu vai vazar, né, dado da minha empresa. Então aqui eu vou colocar que o objetivo é organizar o contexto do lead, avaliar a aderência do perfil e sugerir os próximos passos, etc. Beleza. Quando eu faço esse papel geral, eu posso ir para o conhecimento. E aqui no conhecimento, gente, aqueles documentos que eu fiz, que eu mostrei para vocês, eu posso adicionar no meu agente. Então, aqui é só clicar em adicionar conhecimento, clicar em documento, eu boto o nome, anexo o arquivo, né? Vou botar aqui um segundo para vocês. Teste. E ele fica aqui com acesso a isso. Além desses documentos que eu vou criar, o agente ele também pode ter acesso aos conhecimentos, às informações disponíveis no próprio pipeline, né? Nesse processo que você vai fazer. Então, vamos supor, a gente tem um processo já com, sei lá, 100 leads, né? Ele vai poder ter acesso a esses leads se eu quiser, quando eu adiciono aqui o pipe. Então, ele vai poder usar os dados dos cards para dar respostas mais contextuais. E aí a gente pode pensar em várias possibilidades, assim, gente. Tipo, aqui eu estou fazendo de um agente qualificador de leads, mas a gente pode pensar num agente que vai resumir aquele status do leads para o vendedor. Ou então um agente que vai, whatever, né? A gente fazer um resumo, passar para dar outro card, enfim, a gente pode pensar em um monte de coisa aqui. Quando eu coloco daí em comportamentos, é onde eu vou ajustar o que eu quero de fato que esse agente faça. Aqui eu estou colocando um gatilho. Então, por exemplo, quando um card entrar numa fase, e qual que é a fase? A entrada de leads, esse é o gatilho, né? Entrada de leads, adicionar gatilho. O que ele vai fazer? Vou falar as instruções. Então, aqui eu vou adicionar aquelas regras que eu botei para qualificação. Se a faixa de faturamento for, por exemplo, acima de 5 milhões, né? Eu poderia botar em número, seria melhor, mas enfim, 5 milhões de reais. Então, mover card para diagnóstico. Ou então, se a faixa de faturamento for X, se eu poderia botar várias variáveis aqui. Então, você move o card para diagnóstico. Se não,
né? Se não for isso, eu posso colocar uma outra ação, por exemplo. Então aqui, gente, é meramente você explicar aquilo que você já definiu para ser. Uma vez que você salvou esse agente, ele fica aqui e você vai poder adicionar vários outros também que você quiser, tá? Então você pode ter vários. Quando eu volto no meu pipe e eu entro aqui na etapa de fluxos, eu posso adicionar ou agentes já que vão fazer essas coisas ultra específicas, ou adicionar automações. Então, por exemplo, uma automação, ela não necessariamente precisa ter uma IA no meio. Ela pode ser algo simples. Por exemplo, se um card for criado, eu quero que você distribua responsáveis. Eu quero que você mencione tal pessoa lá que vai ser o responsável desse card. Cara, olha a facilidade disso. Você não precisa de código, não precisa saber nada. É literalmente, se acontecer tal coisa, vai acontecer outra, né? Simples assim. E também tem uma relação aqui com os e-mails. Então, você pode criar automações aqui, por exemplo, de um RH, né, que quer mandar e-mail toda vez que ele for notificado de alguma coisa de férias. Pode mandar esse e-mail. No caso de vendas, aconteceu tal coisa, você quer enviar um e-mail para o teu gestor com o status do cliente. Pode fazer essa automação aqui. Então, aqui você tem também vários templates que você pode utilizar, criar novas automações e, basicamente, você consegue alterar qualquer coisa simplesmente ou clicando em botões, movendo caixinhas ou falando por prompts. E, além de tudo isso, galera, eu acho que uma das principais coisas aqui é que uma vez que você faz esses processos e automatiza, você também dá mais poder para os vendedores, para os colaboradores, eles gastarem menos tempo com coisas muito bobas. Então, por exemplo, eu fiz uma reunião com o meu cliente, é a primeira reunião lá de diagnóstico. Poxa, o vendedor teria que entrar aqui no CRM e colocar como é que foi a reunião, o que aconteceu, o que ele quer, o que ele não quer, etc, etc. Se você já tiver uma automação aqui dentro do Pipefy, um agente que ele pega os dados da reunião e coloca aqui, e a gente tem isso, tá, gente? Então, tipo, se o card entrou nessa fase, ele vai, pegar os dados lá da reunião e colocar aqui. Tem como você fazer isso. O vendedor não precisa mais gastar esse tempo. Se ele for fazer uma nova reunião, ele simplesmente pode clicar nesse botão AI Analytics, que é essa outra funcionalidade da Pipefy, e pedir qual o status do Darley, por exemplo, né? Claro que agora eu vou perguntar e não tem um card nenhum, então ele vai falar que não tem esses dados. Mas se tivesse um card lá com o Darley, ele poderia já me trazer tudo que for relacionado a esse cliente específico. Então você gasta muito menos tempo com coisas que são padrão, assim, do dia a dia. Galera, isso que é o mais legal de você ter automatizado em uma plataforma que os colaboradores em si conseguem fazer, não necessariamente alguém que é super capacitado em automações. Vocês viram como é fácil, né? É meramente você explicar ali as suas regras de negócio. E o mais interessante é que eu mostrei isso daqui em uma área, que é no processo de vendas, né? De qualificação de leads. Agora imagina se você tem processo de vendas, você tem processo de onboarding, você tem o processo de contas a pagar, de não sei o que você pode ter vários pipelines. Inclusive eles têm templates, como eu já falei para vocês. Então eu acho que é bem interessante vocês começarem a olhar mais essas plataformas específicas que já têm IA integrada ao produto para resolver problemas reais, que não é só uma funcionalidade meio tosca, até eu diria, que seria só para falar que tem IA. Não, nesse caso realmente ajuda muito, né, você criar as coisas do zero quando você não sabe muito bem como fazer isso, né? Por isso, não à toa, eles têm vários templates aqui, que você já pode filtrar, né, em compras financeiras, operações, que te dá novas ideias que às vezes você nem imaginava que dava para fazer. E aqui, literalmente, você clicando em 2 botões, ele já cria um pipeline novo para isso aqui. Então, gente, se em um processo eu mostrei e já tem muito potencial ali em vendas, imagina quando você tem vários processos com vários pipelines, com várias automações, né? O tempo que não pode economizar de um time, né? O tempo que você ganha em questão de produtividade. E é isso que eu queria trazer. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a Pipefy, deixei o link ali nos comentários, na descrição, beleza? Um beijo e até mais!